O primeiro momento da Páscoa, a gente tem a registro, né, da ceia. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre aquele dia que Jesus se reuniu com os discípulos para a ceia, segundo a palavra de Deus, onde Jesus começa mandando João e Pedro organizarem a mesa. E é muito interessante nesse momento porque Jesus, ele manda, vão e vai ter uma pessoa e uma casa, e lá nesta casa vai estar tudo pronto. É só dizer que o mestre está a caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não especifica quem é o dono da casa, mas fala que existe uma casa, existia uma pessoa morando nessa casa e esta pessoa que estava lá, ela já tinha organizado toda a ceia. Então é muito importante ressaltar, gente, que Deus, ele comanda tudo. Ele manda tudo. E às vezes pode acontecer de eu e você não sermos lembrados do nosso nome nas ações do Senhor, como é o caso dessa casa que recebeu Jesus e os 12 apóstolos. Quem foi? Nós não sabemos. Mas com certeza uma pessoa usada por Deus para receber Jesus e os discípulos nessa casa maravilhosa. Então, não se glorie buscando ser lembrado o seu nome, mas sempre buscar ser lembrado o nome de Jesus. E a partir daí acontece a ceia, que é um momento muito maravilhoso que Jesus registra, que é o último momento dele vivo como filho do homem, porque vai ocorrer, Jesus promete que vai acontecer uma nova ceia com vinho novo, mais no reino dos céus. Então, como é que acontece a ceia? Jesus pega o corpo e ele simboliza o corpo dele, o corpo de Cristo, entregue por vocês. É importante ressaltar isso na palavra de Deus, entregue por vocês. Então, Jesus, ele tinha que ser crucificado e ele foi entregue por nós. Por quê? Pelos nossos pecados. O corpo dele, registrado ali como sacrifício, é para nos livrar do nosso pecado. Então, o corpo dele foi por nós. É muito importante ter esse entendimento do corpo de Cristo. Era para ser o nosso corpo e não precisa, porque o corpo dele já foi por nós. Ele sacrificou o corpo dele pelo nosso corpo. É importante ressaltar que Jesus escolheu a Páscoa, por quê? Porque na Páscoa acontece o sacrifício do Cordeiro. E o sacrifício do Cordeiro para curar dos pecados. O que aconteceu depois desses 2 dias? Jesus foi crucificado. Isso que muitas vezes chamamos o Cordeiro, né? Jesus simbolizado como Cordeiro. Porque aconteceu na Páscoa e a Páscoa sacrificava o Cordeiro. E aconteceu também na Páscoa o sacrifício de Jesus. E porque o corpo dele foi por nós. Então, sempre que nós comermos do pão, do corpo de Cristo, temos que lembrar que era para ser o nosso corpo. E não está sendo e não precisa ser. Porque Jesus foi por nós. Então, é importante ressaltar o que Jesus fala. Este corpo entregue por vocês. Ele foi por nós. E aí depois ele fala do sangue. O sangue de Jesus, que cura e nos salva de todos os pecados. Este sangue puro, esse sangue do Filho do Homem que nunca pecou, o Filho do Homem que é puro, que é Deus. Este sangue como sacrifício que representa praticamente, simplesmente a nova aliança. Antigamente existia a antiga aliança no Antigo Testamento, onde a gente precisava ir num templo para poder falar com Deus. No sacerdote e o templo com o sacrifício de animais. Esse tipo de sacrifício não precisa mais. Esse tipo de conversa e relacionamento com Deus não precisa mais. Porque o sangue de Jesus rasgou o véu. Ou seja, a gente não precisa ir para um templo para falar com Deus. O sangue de Jesus rasgou esse tipo de religiosidade que se tinha no relacionamento com Deus. Agora, através do sangue dele, existe uma nova aliança, existe um novo tipo de relacionamento com o Senhor. Então, o sangue de Jesus é muito forte, é muito poderoso. Ele curou todos os nossos pecados, o sacrifício dele. Por isso que Jesus fala, derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. O sangue é a nova aliança com o sacrifício. Então, tanto o corpo quanto o sangue, façam isso em memória de mim. E é muito importante a gente fazer em memória de Jesus. Ceiar não é algo que a gente faça em memória de nós, não é algo que a gente faz em memória da vida, não é algo que a gente faz em memória de qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo. Jesus é o único que a gente tem que pensar e refletir no momento da ceia, que é o sacrifício do seu corpo e do seu sangue que traz a nova aliança, que traz um recomeço, que traz o vinho novo, que traz a nova vida. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, do versículo 27 ao versículo 32.
Paulo fala que a ceia, ela tem que ser feita, como Jesus afirma, em memória dele. Mas é importante o quê? A gente se examinar. Examinar internamente como estamos com Deus. Primeiro, se a gente entende o que é ceia. Segundo, se a gente entende quem é Jesus. Se a gente está entendendo que aquele sangue simboliza Jesus, que é a nova aliança. Se a gente entende que aquele corpo simboliza o corpo de Cristo, que foi sacrificado na cruz por mim, pelos meus pecados. Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para a ceia. Por isso que não é aconselhável ceiar crianças. Por isso que não é aconselhável pessoas que ceiam sem entendimento sobre o que é aquilo. Porque se a pessoa está ceando sem entendimento da memória de Jesus Cristo, do que ele fez e do que aquilo significa, ela está praticamente se autocondenando. Como assim? Paulo explica aqui, ó. Vocês comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Claro que existe a questão da ignorância, da pessoa realmente não saber. Se ela não sabe e ela faz... Assim, mesmo já é errado, né? Ela ceiar sem saber já é errado, né? Assim, que ela... Na base da inteligência humana já é errado. Então, é necessário você ter conhecimento sobre o significado da ceia. Traz julgamento contra si mesmo. Então, é muito importante o papel da igreja de explicar o que é a ceia, o que ela significa. E assim, cada um tem a responsabilidade de se entender ou não sobre aquilo. Esse é o primeiro ponto, conhecimento sobre a ceia. O segundo ponto, ter a memória dela em Jesus. E o terceiro ponto, se examinar. Como assim? Se examinar sobre estarmos participando do corpo de Cristo. Porque a ceia, ela não é feita por qualquer pessoa. Ela é predestinada para as pessoas que creem em Jesus. Ela não é destinada para as pessoas que não creem em Jesus. Como é que ela vai fazer memória em Jesus se ela não crê em Jesus? Então não tem lógica, né, básica, nem teológica para ela fazer a ceia. É que as pessoas têm que entender o que é a ceia, o que é o pão, o que é o sangue, para que aquilo serve, por que eu estou fazendo isso, por que eu vou fazer aquilo, os meus pecados estão perdoados, como é que isso funciona? Ela tem que ter conhecimento disso para ceiar. A ceia ela é destinada para o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, se você não faz parte de uma igreja, se você não tem nenhum grupo, não envolve 1, 2 ou 3 ou mais, em nome de Jesus, não tem razão de você fazer ceia. Por isso que é até importante, gente, ressaltar que você se lance de ceiar sozinho. Ceiar sozinho não é bíblico. Bíblico é a gente sentar entre os irmãos e ceiar, o corpo de Cristo ceiar. Jesus reuniu os 12 apóstolos para ceiar. Então, para que eu vou ceiar sozinha? Não tem lógica. Sozinha sou só um dedo, sou só uma mão do corpo de Cristo. Eu tenho que estar junto do meu corpo para poder ceiar. Então, por exemplo, eu posso ceiar com a minha família. Se toda a minha família conhece Jesus como único Salvador e tem conhecimento sobre o que é a ceia, eu posso ceiar com a minha família. Porque nós somos igreja. Toda a minha família é igreja, então eu posso ceiar. Então, a questão da ceia é que ela tem que ser feita pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Não a igreja física, mas eu tô falando de 1 ou 2 ou 3 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esses são os pontos principais para a ceia. É um dos rituais, podemos assim dizer, fundamentais que Jesus ensinou e a igreja que tem Jesus Cristo como cabeça tem que ser feita. Uma igreja que se diz ser discípula de Jesus, corpo de Cristo, ela não ceiar, ela não é de Deus. Isso é muito claro segundo a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Assim a gente aprende esses pontos principais da ceia nessa Páscoa, né? Você tá indo para sua igreja, você vai ceiar, você tem que se examinar os seus pecados, examinar se você conhece Jesus, examinar como é que está o seu relacionamento com Jesus, examinar a questão de você estar no corpo de Cristo. A questão aqui que Paulo fala sobre se examinar nós mesmos é no sentido da questão de a gente estar obedecendo a Deus, seguindo a palavra de Deus. Se a gente está bem com o Senhor, se a gente está em oração com Deus, se você deseja fazer um jejum para a ceia da Páscoa, pode fazer também. A questão aqui é se você se examinar no seu relacionamento com o Senhor. E não é só na Páscoa que a gente ceia quando estivermos juntos no corpo de Cristo. Se a gente sentir necessidade de ceiar, a gente pode ceiar todo domingo com o corpo de Cristo. Não tem dia exato. A Bíblia, ela não estimula, assim, o dia exato para a ceia. Jesus, ele ceiou na Páscoa por quê? Porque era um costume, né, da Páscoa dos judeus de poderem sentar juntos, se reunir e sacrificar o cordeiro, né?
Então, Jesus, ele pegou este momento do dia do pão sem fermento, que o povo já ia fazer a refeição da Páscoa, que o pessoal já estava, ei, Jesus, quando é que a gente vai ser a refeição da Páscoa? Então, ele aproveitou aquele momento ali, porque era o último momento que ele estaria juntos com os apóstolos antes da traição de Judas. Então, foi tudo muito oportuno para acontecer naquele local. Ah, Letícia, e se eu me converter e nunca ceiar e acontecer de eu morrer, vai influenciar a minha ida para o céu? A Bíblia também não fala sobre isso. A ceia é um momento que a gente faz em memória de Jesus. Ela não é algo que tem que ser feito todo domingo, por exemplo, como de lei. Ela é simplesmente um relacionamento com o Senhor. E esse foi o primeiro vídeo que eu falei sobre a questão da ceia, que aí chegou a Páscoa, as igrejas fazem a ceia, é importante a gente ressaltar. Não existe pão consagrado, não existe vinho consagrado. Jesus, ele pegou um vinho qualquer e ele abençoou e fez em memória dele. Jesus pegou um pão qualquer, um pão sem fermento, porque era o dia do pão sem fermento. Mas ele fez isso porque eram os costumes dos judeus, ele respeitava os costumes dos judeus. E ele pegou um pão e abençoou e pronto. A questão é fazer em memória dele. Esse é o mais importante, a memória de Jesus Cristo pelo que ele fez na cruz. E se examinar sobre como está o relacionamento com o Senhor. Não é a questão de que a gente tem o costume, não, eu tenho que pedir perdão para fazer a ceia. Você tem que pedir perdão todo dia. Não é porque você vai fazer a ceia, você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão todo dia. A questão de se examinar, que Paulo fala, é a questão do seu relacionamento com o Senhor. Você sente bem pela graça em ceiar? Se não, converse com Deus. Paulo fala para você examinar. Fala pra gente fazer isso de forma consciente sobre o que a gente está fazendo. A gente não tá com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo preparado para receber Cristo. Se a gente sente isso, é melhor não ceiar. É melhor se preparar. E a gente se prepara como? Obedecendo o Senhor, os mandamentos de Deus, buscando estar junto de Deus, dizendo não ao pecado, buscando sim a palavra de Deus, e assim a gente se moldando cada vez mais. E com esse nosso coração, com a nossa mente limpa, consciência limpa, aí a gente ceia. Porque consciência pesada ceiando não é bacana. A gente tem que saber, a gente tem que estar bem com Deus para poder tomar o corpo dele e o sangue como nova aliança. Amém. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja junto com você nessa Semana Santa, destinada santa por ser a semana que tem os costumes judaicos cristãos em relação ao que aconteceu na época de Jesus. E o Senhor possa te abençoar cada vez mais e poder trazer mais discernimento, conhecimento sobre ceiar, sobre fazer em memória dele e de mais ninguém. Amém?